Olá, meus irmãos, a paz esteja com todos. Recebi uma pergunta de um leitor aqui no nosso grupo e que ele dizia assim: os mortos ressuscitarão quando Jesus voltar? A teoria que temos, a teoria apocalíptica que nós lemos na Bíblia, ela não encontra total respaldo no livro de Urântia. Porque, de acordo com o livro de Urântia, Deus não irá destruir o planeta. Ao contrário, esse mundo está destinado à era de luz e vida. Então, por mais que passe por cataclismas e problemas e possíveis apocalipses, e destruição, essa terra vai se manter e um dia ela vai alcançar a era de luz e vida. Então o livro de Urântia ele compactua mais com o texto de Isaías que diz que haverá uma nova terra e que aqui haverá paz e prosperidade e que Deus irá reinar. Então nesse futuro da era de luz e vida será como Isaías viu, que construirão casas e habitarão nelas e que as pessoas viverão em paz e que diz assim, e um jovem morrerá de 100 anos. Olha só que interessante. Então, se acontecer de algum jovem morrer, com 100 anos ele ainda é jovem. É interessante isso, porque o livro de Urântia nos diz que o homem irá viver aqui na era de luz e vida, um ser humano pode viver até 500 anos. Então, quem morre de 100 anos realmente é jovem. Então eu gosto muito desse texto de Isaías que fala sobre esse destino glorioso que o nosso planeta irá viver no futuro. Então, com relação à pergunta, o primeiro ponto que nós temos que entender é essa questão de foi colocada a volta de Jesus, foi atrelada a um possível fim do mundo. Isso a gente precisa separar. Jesus realmente prometeu voltar. E ele irá mesmo voltar, já que ele prometeu, eu acredito na sua promessa, não é mesmo? Então, ele vai voltar. Mas ele vai voltar para destruir tudo? Eu acredito que não. Ele vai voltar mais provavelmente, é mais fácil de eu pensar que a volta dele esteja relacionada a algum evento glorioso no futuro. Talvez a inauguração de uma nova era, de novos tempos, talvez com a vinda de um novo governante celestial, uma nova autoridade celestial, talvez a vinda de um filho ministerial, quem sabe a vinda de um casal adâmico, Adão e Eva novamente, ou talvez o retorno de Melquisedeque em carne e osso, Talvez um evento grande de grande importância para o nosso planeta marque também o retorno de Jesus, a vinda dele, para rever o seu planeta, para pisar novamente aqui, esse planeta que ele viveu aqui por 35 anos, quase 36, teve muitas experiências e eu tenho certeza que ele tem muitas boas lembranças também, não só aquele evento final da cruz, mas ele teve boas lembranças. E eu acredito sim que com a vinda de Jesus possa ocorrer uma nova ressurreição. E eu vou explicar então por quê. O que o livro de Urântia fala sobre essas ressurreições? O livro diz o seguinte: existem 3 situações em que uma pessoa pode ser ressuscitada. E aí vai depender de em que nível essa pessoa se encontra, espiritualmente falando, em evolução espiritual, em que nível essa pessoa está. Uma pessoa que se encontra em um nível bem elevado de crescimento espiritual, de evolução espiritual, ela pode ser ressuscitada ao 3º dia, assim como Jesus. Jesus não foi ressuscitado ao 3º dia? Então, da mesma forma, uma pessoa que esteja em um alto grau de evolução espiritual pode ser ressuscitada ao 3º dia. Isso é uma das situações em que uma pessoa pode ser ressuscitada. Existe uma outra ressurreição que acontece em massa, que é uma ressurreição milenar. A cada 1000 anos da história de um planeta, ocorre uma ressurreição milenar. Para quê? Para ressuscitar aquelas pessoas que, por algum motivo ou outro, não conseguiram alcançar a ressurreição ao 3º dia. Porque nem todos irão ressuscitar ao 3º dia, naturalmente, porque demanda um grau de espiritualidade bastante avançado. Então,
Aqueles que não ressuscitaram ao terceiro dia podem ser ressuscitados na milenar. Mas existe também o que o livro chama de dispensação, né? Uma dispensação é o encerramento de uma era, início de um novo tempo. Vou dar um exemplo. Com a chegada do príncipe planetário aqui na Terra, há 500 mil anos, houve uma dispensação. O encerramento de uma era e o início de outra. Aquele evento marcou uma dispensação. E aí, as pessoas, os seres humanos de antes do príncipe planetário que haviam morrido e que alcançaram a sua sobrevivência, elas foram ressuscitadas ali, naquele evento, há 500 mil anos. Então todos os mortos de 500 mil anos para trás foram ressuscitados naquele dia. Todos aqueles, claro, que alcançaram, garantiram a sua sobrevivência, né? Ou seja, interagiram com o Espírito Divino, aceitaram a vontade de Deus, claro. Depois disso, nós tivemos uma outra dispensação com a chegada de Adão e Eva. E com esse evento, todos aqueles que haviam mortos no período entre a chegada do príncipe e a chegada de Adão e Eva, aqueles que não haviam sido ressuscitados ao terceiro dia e que não haviam sido ressuscitados nas ressurreições milenares, que haviam ficado para trás, são ressuscitados então nessa dispensação. É uma ressurreição dispensacional. É tratado assim. Bom, nós tivemos uma outra ressurreição dispensacional na época de Jesus. E, inclusive, é uma coisa que está na Bíblia. Diz assim, que no dia que Jesus ressuscitou, os mortos foram ressuscitados com ele. Como assim os mortos foram ressuscitados com ele? Porque a gente não vê nenhum relato na Bíblia de pessoas que haviam morrido, estavam em seus túmulos e foram ressuscitados naquele dia junto com Jesus e que estivessem andando lá. Não é uma ressurreição aqui, para ressuscitar aqui, voltar a viver aqui neste mundo, como Jesus ressuscitou, como Lázaro foi ressuscitado. Não era desse tipo. É a ressurreição para o lado de lá, para continuar a vida depois da morte, mas do lado de lá, né? Nos mundos das mansões. Então, realmente, no dia da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, ele deu a ordem de que ocorresse uma ressurreição dispensacional. Então, de Adão e Eva até Jesus, aqueles que não haviam sido ressuscitados ao terceiro dia e nem na milenar, foram ressuscitados na dispensacional. E depois disso nós não tivemos mais nenhuma ressurreição dispensacional. Provavelmente, nesse período de Jesus para cá, já tivemos, muito provavelmente, uma ou duas, não sei, ressurreição milenar. A questão é, quando é que vai acontecer uma nova ressurreição dispensacional? Seguindo o exemplo que nós já tivemos da história do mundo, que aconteceram as ressurreições em momentos importantes da história da humanidade, em momentos em que houve uma mudança de era, como eu disse, há 500 mil anos, depois há 38 mil anos, agora há 2.000 anos, nós tivemos 3 já. É provável que a próxima ressurreição dispensacional esteja também relacionada, atrelada a algum evento importante do futuro. E aí é que eu disse, esse evento importante do futuro pode ser algo relacionado ao retorno de Jesus. Ou Jesus retorne em algum momento de importância, talvez numa virada de era. E quando Jesus voltar, é possível que ocorra uma ressurreição dispensacional? Sim, é bem possível que isso aconteça. É claro que nós estamos conjecturando sobre coisas do futuro, mas seguindo o exemplo do que já aconteceu no passado. Então é muito provável, sim, que com a volta de Jesus ocorra a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram de 2.000 anos para cá e que não foram ressuscitados ao terceiro dia e nem nas ressurreições milenares. Então, nesse caso, seriam ressuscitados com a volta de Jesus. Então, o que ficou registrado nos textos bíblicos sobre a volta de Jesus e sobre a ressurreição dos mortos, alguém teve acesso a essas informações, que eu estou passando agora, e essa informação ficou ali, guardadinha. E isso ficou atrelado com a morte de Jesus. Na ressurreição de Jesus, houve uma ressurreição dos mortos. Alguém registrou isso. Quando ele voltar, haverá outra ressurreição dos mortos.
Isso é interessante que isso tenha ficado registrado, apesar de que foi contaminado depois com todas essas ideias apocalípticas, né? Havia um livro apocalíptico antes mesmo da história de Jesus, já existia esse livro, e depois eles misturaram esses conceitos de apocalipse, de fim do mundo, de destruição, com a volta de Jesus. E acabou que muita coisa que não estava no Evangelho de Mateus foi inserido ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 mais propriamente, e transformaram o que Jesus estava falando sobre a destruição de Jerusalém. Jesus estava predizendo sobre a destruição de Jerusalém. No capítulo 24 de Mateus, Jesus olha para o templo e fala assim: está vendo esse templo? Vocês estão vendo lindo, suntuoso, mas não ficará pedra sobre pedra, porque será destruído, será derrubado. Jesus falava da destruição de Jerusalém e que já se cumpriu. Tanto que Jesus falava disso que ele diz assim em um dos versículos: e quando todas essas coisas acontecerem, fujam para os montes. Não voltem para suas casas nem para pegar nada. Corram, porque a coisa vai ser feia. Se Jesus estivesse falando de fim de mundo, de apocalipse, de coisa assim, de que adianta a pessoa fugir para os montes, não é mesmo? Então, só que ao longo dos anos, isso foi sendo adaptado cada vez mais para parecer-se com um possível fim do mundo, com a destruição e tal, que Jesus vai voltar, vai destruir, vai arrebatar aqueles que são escolhidos e aqueles que não são escolhidos vão ficar sofrendo, né? Toda a grande tribulação. E tem tantas teorias sobre isso que, se você pegar 10 pastores e teólogos e falar assim: o que você acha do Apocalipse? Cada um vai contar uma história diferente, porque cada um interpreta de um jeito. É um grande quebra-cabeças ali, que eles ficam tentando montar as peças, tentando encontrar sentido, tentando provar que esse fim de mundo vai acontecer, sendo que na verdade não é nada disso que foi dito por Jesus. O planeta Terra não foi criado para ser destruído, ao contrário, foi criado para alcançar uma era de luz e vida, assim como está no livro de Isaías. Eu espero ter contribuído. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.